e nesse vídeo vamos falar sobre vários temas relacionados à eletricidade. Mas antes, vou falar um pouco sobre a história da corrente alternada. Antes de começarmos, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres por um condutor. Imagine uma mangueira ligada, onde a água passando seriam os elétrons e a mangueira seria o condutor. Ela está presente em grande parte do seu dia a dia, seja em sua casa para usar seu micro-ondas, seja em seu trabalho ou escola, ou até mesmo para assistir isso que eu estou falando agora. E toda essa energia chega até nós por meio de cabos. Sabe esses postes e cabos que você vê indo até sua casa? Por eles passa uma corrente elétrica alternada. E qual a diferença entre esses dois tipos? Você verá a seguir. Olá, eu sou o Rafael e eu vou apresentar a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela que não altera os polos, ou seja, ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Já a corrente alternada, ela fica alterando entre os polos, ou seja, ora ela é positiva, ora ela é negativa, em uma determinada frequência de tempo. Para entendermos melhor a diferença entre elas, utilizaremos os gráficos a seguir, mostrando o funcionamento de cada uma. Até 1882, usava-se corrente contínua para alimentar as fábricas e residências. Porém, era necessária uma grande fonte de tensão e os custos para a transmissão eram altíssimos. Foi quando J. Westinghouse resolveu chamar Nikola Tesla para trabalhar em sua empresa. A função principal de Tesla era criar uma forma de transportar energia que fizesse as máquinas funcionarem melhor e abaixasse os custos para Westinghouse. Assim, surgiu a corrente alternada. Vendo o sucesso do oponente, um dos funcionários e defensor da corrente contínua, Thomas Edison, surtou ao ver o feito. Edison utilizou vários artifícios para provar a Westinghouse e a todos que a corrente alternada era muito mais perigosa e por isso deveria ser abandonada, chegando inclusive a queimar animais em praça pública. Não convencido, o dono da empresa continuou a usar a nova transmissão, fazendo com que Thomas Edison se demitisse e futuramente montasse uma empresa própria. Um capacitor, quando percorrido por uma corrente elétrica alternada, tende a gerar uma oposição a ela. Essa oposição denomina-se reatância capacitiva, e essa reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência da corrente e ao valor do capacitor. Podemos traçar o gráfico da reatância capacitiva em função da frequência, obtendo como resultado a curva mostrada abaixo. No gráfico, podemos concluir que à medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva decresce até atingir um valor praticamente nulo. Como a reatância capacitiva é função da frequência, devemos medi-la por um processo experimental, ou seja, aplicamos uma tensão alternada nos terminais do capacitor, medindo a tensão, corrente, obtendo seu valor pela relação a seguir. Aplicando uma tensão alternada nos terminais de um capacitor, como mostra o circuito da figura abaixo, surgirá uma corrente alternada, pois o capacitor irá carregar-se e descarregar-se continuamente em função das características dessa tensão. Lembrando que quando um capacitor está descarregado, a corrente é máxima, e quando carregado, a corrente é nula. Podemos, em função disso, representar graficamente esta situação. Um indutor, quando percorrido por uma corrente elétrica alternada, tende a oferecer imposição à passagem dela, obtida pelo campo magnético, e é denominada reatância indutiva. Essa reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência da corrente, o valor do indutor, e é denominada pela relação a seguir. Podemos traçar o gráfico da reatância indutiva em relação à frequência, obtendo o gráfico mostrado. Do gráfico, podemos concluir que a reatância indutiva aumenta proporcionalmente à frequência. Aplicando uma tensão alternada nos terminais de um indutor, como mostra o circuito abaixo, surgirá uma corrente alternada, pois o indutor irá energizar-se e desenergizar-se continuamente em função da característica dessa tensão. Lembrando que quando o capacitor está descarregado, a corrente é máxima, e quando carregado, a corrente é nula. Podemos, em função disso, representar graficamente a função. Reatância é uma oposição natural de capacitores ou indutores à variação de tensão ou corrente elétrica, mais precisamente em circuitos de corrente alternada. É dada em ohms e constitui juntamente com a resistência elétrica a grandeza impedância. É dividida em reatância indutiva, organizada nos indutores, e capacitiva, nos capacitores. Por vezes, é um fenômeno elétrico não desejado, mas inerente aos circuitos elétricos. Todavia, existe aplicabilidade controlada dessa grandeza em circuitos de corrente contínua ou alternadas, seja para a passagem ou bloqueio de uma gama de sinais elétricos ou para suavizar a corrente evitando tensão Ripple. A relação entre impedância, resistência e reatância é dada pela equação Z igual a R mais J vezes X, onde Z é igual a impedância, R é igual a resistência, X é igual a reatância e J é a unidade ou número imaginário. A reatância é indicada pelo símbolo X, sendo x menor que zero, a reatância é capacitiva e seu valor é dado por essa expressão,
onde C é a capacitância, dada em farads, F é a frequência, dada em hertz, e π é aproximadamente 3,14. Quando x maior que zero, ou seja, a reatância maior que zero, ela se torna indutiva, XL, e o seu valor em ohms é dado por esta equação, onde L é a indutância, dada em henries, F é a frequência, dada em hertz, e π é aproximadamente 3,14. X igual a zero, a impedância é igual à resistência ômica, e o circuito é dito como puramente resistivo. O triângulo das potências reflete a relação entre três componentes da potência elétrica: potência aparente, ativa e reativa. Potência ativa, símbolo P, é a potência que de fato realiza o trabalho. Sua unidade é o watt, símbolo W. Reativa é a potência consumida por reatâncias indutivas ou capacitivas, no armazenamento de energia magnética ou elétrica, para o devido funcionamento do sistema elétrico. Unidade é o volt-ampere. Potência aparente, símbolo S, é a potência total fornecida pela fonte. Sua unidade é o volt-ampere, símbolo VA. No caso da potência reativa Q, existe uma dualidade entre os tipos de reatância. Daí a atribuição do sinal positivo à potência reativa indutiva e o negativo à potência reativa capacitiva. Entre essas potências existe uma relação conhecida como fator de potência, que é o cosseno do ângulo entre a potência ativa e a potência reativa, ou seja, P sobre S, ou o cosseno do ângulo de fase entre a tensão e a corrente. A potência aparente é a soma fasorial da potência ativa e da reativa. Assim, conhecendo pelo menos duas grandezas dentre S, P e Q, o fator de potência, é possível determinar as grandezas restantes utilizando trigonometria.